Durante décadas, Tony Ramos construiu uma das trajetórias mais respeitadas da televisão brasileira. Mas existe uma pergunta que atravessa toda essa história. Como um casamento conseguiu permanecer de pé enquanto a carreira do ator era transformada por novelas, viagens, gravações, fama e exposição pública? Tony Ramos conheceu Lidiane Barbosa em sua juventude. Os dois se casaram em 1977 e desde então formaram uma família longe da lógica de relacionamentos passageiros que tantas vezes acompanha a vida de pessoas famosas. Enquanto Tony Ramos conquistava espaço como ator, Lidiane permaneceu ao seu lado dividindo momentos importantes e também períodos que quase ninguém enxergava. A carreira de Tony Ramos cresceu rapidamente. Viveram personagens marcantes, grandes novelas, reconhecimento nacional e uma rotina cada vez mais intensa. O ator passou a viver diante das câmeras, enquanto sua vida particular despertava naturalmente a curiosidade do público. Ainda assim, uma característica chamava a atenção. Apesar da fama, Tony Ramos e Lidiane preservavam uma imagem de discrição. Não havia uma necessidade constante de transformar o relacionamento em um espetáculo. Pelo contrário, ao longo dos anos, os dois mantiveram a vida familiar distante dos holofotes sempre que possível. E talvez justamente aí estivesse uma das pistas para entender como esta união atravessou tantas décadas. Mas uma história longa não significa uma história sem dificuldades. Tony Ramos precisou conciliar trabalho e família em diferentes fases da carreira. Gravações extensas, compromissos profissionais e mudanças na rotina faziam parte da vida que raramente permitia tranquilidade. E enquanto milhões de brasileiros acompanhavam seus personagens, existia outra batalha acontecendo longe das câmeras: preservar aquilo que havia sido construído dentro de casa. O casal também viu os filhos crescerem e formou uma família que se tornou parte fundamental da trajetória do ator. Para Tony Ramos, o sucesso profissional nunca apareceu separado da vida pessoal. Em entrevistas ao longo dos anos, ele frequentemente valorizou a importância da família, do respeito e da parceria. Só que existe um detalhe nessa história que torna tudo ainda mais intrigante. Porque, depois de quase meio século de casamento, Tony Ramos não fala apenas de sorte ou de destino quando o assunto é permanecer ao lado da mesma pessoa. Existe uma visão muito específica sobre convivência, escolhas e limites que ajudou a sustentar esta relação. Uma das decisões, pessoal, silenciosa, acabou mudando a maneira como eles enfrentavam cada desafio. E foi justamente quando a fama poderia ter colocado tudo em risco que uma decisão silenciosa começou a fazer a diferença. A vida de Tony Ramos parecia estável, mas a rotina de um ator de sucesso cobrava um preço que poucos percebiam. O sucesso aumentava a pressão, e dentro de casa manter uma relação saudável exigia muito mais do que simplesmente permanecer juntos. Mas havia uma diferença importante. Tony Ramos e Lidiane precisavam encontrar uma maneira de não permitir que a carreira determinasse o ritmo da família. A relação não poderia depender apenas dos momentos tranquilos. Era justamente nos períodos de maior pressão que a parceria precisava aparecer. Enquanto Tony vivia uma profissão extremamente pública, Lidiane manteve uma postura discreta. Ela não precisava disputar atenção com o marido, nem transformar a intimidade do casal em assunto para os jornais. Essa escolha preservava a fronteira entre o artista conhecido pelo Brasil e o homem longe das câmeras. Só que essa tranquilidade, aparentemente, não significava a ausência de desafios. A fama trazia comentários, especulações e uma exposição que poderia atingir qualquer relacionamento. E em diferentes momentos da carreira, Tony Ramos esteve cercado por colegas, viagens, eventos e situações que faziam parte do ambiente artístico. Não era necessário responder publicamente cada comentário. E talvez seja justamente por isso que a história dos dois tem atravessado tantas transformações sem depender de grandes declarações públicas. Em vez de transformar cada dificuldade em notícia, eles pareciam tratar os problemas como questões da própria família. Com o passar das décadas, os filhos cresceram, a carreira de Tony Ramos continuou avançando e novas gerações passaram a conhecê-lo. O ator mudou de personagens, emissoras e fases profissionais, mas a estrutura construída em casa permaneceu.
Para quem observa de fora, podia parecer que a fórmula era simples, mas relacionamentos longos raramente sobrevivem apenas por acaso. Existem escolhas diárias, conversas difíceis e momentos em que duas pessoas precisam decidir se continuarão caminhando na mesma direção. E no caso de Tony Ramos havia uma convicção que se tornou cada vez mais evidente. Casamento não poderia ser tratado como uma disputa nem como uma obrigação. Foi esta mentalidade que começou a explicar uma parte do segredo. Porém, ainda faltava entender qual era a atitude concreta que Tony considerava indispensável para preservar uma união durante tantos anos. Porque a resposta não estava em uma fórmula romântica ou uma promessa feita diante das câmeras. Estava em algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais difícil de manter quando a vida inteira está sob os olhos do público. E enquanto esta visão finalmente ficou clara, o segredo do casamento de Tony Ramos deixou de parecer algo extraordinário. Não havia uma fórmula escondida. O que existia era uma escolha repetida ao longo dos anos. Respeitar o espaço do outro, preservar intimidade, entender que a relação precisa sobreviver também os períodos difíceis. Tony Ramos sempre esteve diante do público. Sua profissão exigia exposição, interpretação, viagens, compromissos e uma rotina que poderia facilmente ocupar todos os espaços da vida. Por isso, manter a família protegida tornou-se uma prioridade. O casamento não precisava ser exibido para provar que existia. Pelo contrário, a discrição ajudava a preservar aquilo que realmente importava. E essa talvez seja a principal revelação por trás de tantas décadas juntos. Um relacionamento duradouro não depende apenas da paixão ou de momentos perfeitos. Depende de parceria, de respeito, de confiança. E principalmente da capacidade de compreender que duas pessoas podem caminhar lado a lado sem deixar de ser indivíduos. Ao longo da trajetória, Tony Ramos também mostrou que sucessos profissionais e vida pessoal não precisam competir o tempo inteiro. A carreira pode ocupar uma parte enorme da existência, mas não precisa determinar quem a pessoa é quando as câmeras são desligadas. Foi dentro desta separação entre personagens e o homem que uma das bases da relação ganhou força. O público conhecia Tony Ramos, o ator. Em casa, porém, existia simplesmente Tony. E talvez essa seja uma das razões pelas quais o casamento atravessou tantas fases sem precisar transformar cada dificuldade em espetáculo. Depois de décadas, a história dos dois se tornou menos sobre grandes declarações e mais sobre permanência. Permanecer quando a rotina aperta. Permanecer quando surgem desafios. Permanecer sem permitir que a fama defina tudo. O verdadeiro segredo, portanto, não estava em evitar problemas, estava em enfrentar as mudanças juntos e proteger a relação daquilo que poderia destruí-la.